E aí, galerinha do bem, beleza? Professor Rafael Simões na área para mais uma aula de boa temática. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de simplificação de radicais. Olha só que legal, tá? Quando a gente tem um exemplo como esse aqui, né, raiz cúbica de 320, qual é o procedimento? Eu tenho que fatorar o 320 em números primos. E aí eu tenho que juntar em grupinhos de acordo com o índice. Se meu índice é 3, eu tenho que juntar em grupos de 3 números iguais. No caso aí, eu tenho dois grupos de 2 ao cubo. E aí eu consigo, como eles são ao cubo, eu consigo extrair eles da raiz, né? E aí 2 vezes 2 é 4 e resolvi essa parte do problema. O 5 eu não consigo, porque ele não formou grupos de 3, né? Não tenho mais outros dois 5 aí para poder extrair ele da raiz. Então, ele vai ficar aí dentro mesmo, certo? Então, no caso, a minha resposta vai ser 4 vezes raiz cúbica de 5. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro ponto que a gente precisa relembrar para poder trabalhar as outras questões. Porque dentro da adição e subtração de radicais, nós temos algumas situações que podem nos ajudar se a gente trabalhar desse jeito. Então, por exemplo, quando os radicais já são semelhantes, basta eu somar ou subtrair os valores que estão do lado de fora. Então, olha só, nesse exemplo que nós vamos apresentar, eu consigo somente somar ou subtrair os valores que estão do lado de fora, porque as minhas raízes são iguais. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2 mais duas vezes raiz cúbica de 2, é só somar os valores, tá certo? E aí eu mantenho apenas uma raiz, que vai ser 3 vezes raiz cúbica de 2. O exemplo de baixo é exatamente a mesma coisa, que eu tenho duas vezes raiz de 5 menos 8 vezes raiz de 5. E aí 2 menos 8 é menos 6. Então a minha resposta vai ser menos 6 vezes raiz de 5. Tudo bem? Então é só isso quando os meus radicais são iguais. Tudo bem? Quando os meus radicais não são iguais, eu tenho que transformar eles como semelhantes, né? Eles são radicais semelhantes após a simplificação. Então, olha só esse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo, eu tenho dois radicais diferentes na primeira linha, né? Raiz de 8 e 9 raiz de 2. O 9 raiz de 2 não tem mais o que eu posso fazer. Ele já está simplificado na forma mais simples dele, tá? O raiz de 8 eu ainda consigo trabalhar. Por quê? Porque eu sei que raiz de 8 é 2 ao cubo. Sabendo disso, eu posso trabalhar com uma das regras da multiplicação de potência, porque eu estou vendo que 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, porque eu estou mantendo as bases e somando, no caso, os expoentes. Então, eu posso fazer o caminho oposto, certo? Então, uma vez fazendo o caminho oposto, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2. E aí eu consigo tirar esse 2 ao quadrado da raiz. Então, se vocês olharem no nosso exemplo, vai ficar 2 vezes raiz de 2 mais 9 vezes raiz de 2. E aí a coisa fica simples, porque é só eu somar 2 com 9 que vai dar 11 raiz de 2. No exemplo de baixo, eu tenho que seguir o mesmo padrão. O único número que eu não consigo mais mexer é o 6 raiz de 2, tá? O raiz de 50 eu posso interpretar como 2 vezes 5 ao quadrado, porque 5 ao quadrado é 25, e 25 vezes 2 é 50, certo? E aí eu consigo extrair o 5 da raiz, porque é uma raiz quadrada e eu mantenho o 2, tudo bem? Então, no 50, raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 vezes raiz de 2, tá? 98 é a mesma coisa. 98 é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 7, porque 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 2 é 98. Então eu consigo extrair o 7 da raiz e aí vai ficar menos 7 raiz de 2. E aí é só eu somar os valores que estão fora das raízes. Então 5 mais 6 menos 7 é igual a 4. Tudo bem? Eu já ia falar menos 4. Ó, o ato falho! Né? Mas aí beleza. Tudo bem, gente? Isso daqui é super tranquilinho, tá bom? Agora, quando eu faço para introduzir um radical, né? Um fator dentro do radical. É o caminho oposto do que nós fizemos agora. Agora nós tiramos um fator do radical. Nós vamos colocar o fator no radical.
E isso é muito fácil. Eu vou pegar o meu valor que está fora e eu vou colocar dentro com o índice que está na minha raiz. Então, olha só, nesse exemplo aqui, eu tenho 5 vezes raiz quadrada de 3. Então, para eu colocar esse 5 dentro da raiz, eu preciso colocar ele dentro e elevar ele ao quadrado. Portanto, dentro da raiz, ele vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. E aí, 5 ao quadrado é 25, portanto, 25 vezes 3 é 75. Então, minha resposta é raiz quadrada de 75. Repararam que é o movimento oposto do que a gente fez até agora. Embaixo, tá vendo? É a mesma coisa. Olha só, nós temos aí raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x, né? O passo é colocar esse x que está dentro da raiz de 5 dentro da raiz de 3, né? Então, olha só, ficou raiz quinta de raiz cúbica de x ao cubo vezes x, certo? E aí, o que, que eu faço? Reparou? É a regrinha que nós falamos anteriormente sobre a multiplicação de potência. X ao cubo vezes x é x à quarta, certo? E aí os meus índices, nesse caso, eu posso multiplicá-los. Nessa questão, eu vou multiplicar 3 com 5 e eu tenho raiz 15 de x à quarta. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido as explicações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários e aí a gente vai conversando, tá bom? Um forte abraço para vocês e até mais. Valeu!